Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Uma alegria imensa receber vocês aqui. Live com Antônio. Deixa eu alinhar aqui. Antônio Medeiros. Vamos lá. A gente está aprendendo um monte de coisa aqui, gente. Vai assim mesmo. Bom dia, Maurício. Um abraço para você, pessoal do Grupo Buffon, sejam bem-vindos. Meu amigo Alessandro, pessoal do Sesc, sejam bem-vindos. Meu amigo Jefferson Ristou, gente, ontem a gente teve uma super live com o grande Jeff Ristou sobre excelência no atendimento e, cara, essa live vai ficar aí até as 3 horas. Se você quiser também, manda um direct que eu te envio o link do YouTube. E hoje, gente, tem o prazer imenso de receber o nosso grande coronel, nosso grande professor e mentor, Antônio Medeiros. Vamos chamar o campeão aqui, vamos falar sobre liderança. O que é a liderança e como você ser um líder de alta performance. E hoje é para a gente revelar os segredos para a gente ser um líder de alta performance, porque a gente sabe hoje que o nosso mundo está carente de líderes e a grande missão do Antônio é formar ótimos líderes, deixar líderes para que eles consigam transformar o mundo. Vamos embora. Vamos aguardar aí nosso comandante capitão, tio brother, camarada, já dizia o Skank, né, cara? Bom dia, Medeiros. Fala, Álvaro, tudo bem, cara? Como é que estão as coisas aí? Tudo show de bola? Tudo bem, cara. Prazer imenso estar te recebendo. Uma honra para mim e para nossa audiência estar com essa grande, como diz o professor Roberto Chiniachik, nosso líder com um L maiúsculo. Cara, obrigado pelo carinho, Medeiros, de estar aqui conosco hoje, a gente falando sobre liderança. Eu estava falando agora para nossa audiência que o mundo, a gente tem uma carência de líderes. Líderes que inspiram, líderes que transformam a vida, né? É porque a maioria dos grandes líderes foram morrendo com o tempo, né? Mandela, Luther King, Jesus Cristo, Churchill. E hoje a gente está aqui para revelar os segredos dos líderes de alta performance, mas antes eu quero que o senhor se apresente e comunique ao nosso comando aí quem é Vossa Senhoria. Bom, pessoal, bom dia. Prazer enorme estar aqui com vocês. Quero mandar um abraço aqui para a Karina, para a Silvia, para a Nara. Bom, eu sou militar, sou do Exército Brasileiro, sou oficial do Exército, sou palestrante profissional, sou um dos sócios aí do Instituto Gente e tenho trabalhado em grandes empresas multinacionais no Brasil, levando uma cultura de liderança baseada no poder da influência, né? E é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês nesse sábado pela manhã. Eu vi o seu início, né, falando sobre grandes líderes, e é uma das coisas que a gente precisa pensar, sabe, Álvaro? Se você pensar assim, ó, na política, a gente não tem um grande líder no Brasil na área política, né? Se você pensar na área econômica, talvez o Paulo Guedes seja alguém que a gente consiga ter um crédito, mas você não tem grandes nomes na área econômica que você vai falar assim, puxa, esse cara é um grande líder, né? Se você pensa na área industrial, você não tem um líder ou um empresário brasileiro que você fala assim, puxa, eu quero me inspirar nesse cara para ser como ele. Se você pegar que o Brasil é o país do futebol, hoje, né, por incrível que pareça, nós tivemos aí Pelé, tivemos Dunga, tivemos Zico, tivemos Roberto Dinamite, foram o Cafu, foram não estou falando de talento, estou falando de gestão de equipe, de gestão de time, de pessoas que traziam e agregavam. Você vê que hoje no Brasil a gente não tem. Tanto é que o Tite ele passa essa braçadeira de capitão do goleiro ao atacante, porque não se acha. Hoje nós temos uma grande dificuldade de achar pessoas que consigam realmente puxar para si a responsabilidade. Então, realmente é uma coisa que a gente precisa pensar. Por qual motivo, né?
a gente tem uma grande dificuldade hoje de ter líderes que atuem em alta performance, pessoas que sejam referências como profissionais na vida pessoal de uma maneira integral. Bom, então, depois de me apresentar, né, estou aí à sua disposição. Se você quiser perguntar alguma coisa, se a nossa plateia quiser perguntar, eu estou aí para servir. E o que eu não souber, eu pergunto para a Karina, que ela sabe tudo de liderança. Medeiros, vamos puxar o gancho aí. Ó. Você falou esses dias numa live sobre James Hunter, né, que é um dos maiores escritores na área de liderança. E o James Hunter, ele fala muito sobre o servir, e liderar é servir. Como é que o líder pode servir? O que seria essa servidão do líder? Seja dentro da sua casa, seja dentro das organizações, como é que ele pode servir as outras pessoas, Medeiros? Álvaro, na verdade, cara, o mundo ele vem sofrendo transformações durante muitos anos, né? Se você pegar a época medieval, a liderança ela era calcada na força, né? O líder era aquele que tinha força. E você pode pegar aí os grandes líderes, Alexandre o Grande, todos eles tinham a força do seu lado como aliado. Com o passar dos anos, essa força foi transformada em conhecimento, tá? E a gente vê ali no final da década de 80, início da década de 90, as grandes organizações do mundo inteiro, os CEOs, as pessoas que estavam na gestão eram pessoas que tinham diplomas, que tinham pós-graduação, que tinham uma faculdade afim naquela área. E o tempo foi passando. E hoje os CEOs e os grandes gestores não necessariamente são as pessoas mais capacitadas intelectualmente. Perfeitamente. Mas são aquelas que conseguem ter uma permeabilidade, uma capacidade de gestão de time. Então a liderança ela saiu da força, passou para o conhecimento, do conhecimento ela passou para o relacionamento. E dentro desse viés do relacionamento, um dos fatores de ruptura, um dos fatores de criar uma nova mentalidade foi o livro do James Hunter, O Monge Executivo, que traz o perfil de um líder servidor. Entretanto, não que o James tenha feito isso, tá? Quero que vocês me entendam muito bem, muitos gestores e muitas empresas pegaram o conceito do líder servidor e transformaram no líder subserviente, que é aquele líder que tem medo de dar um feedback, que é o líder que é o bom moço, que é o líder que faz tudo que o colaborador quer, e o serviço não é esse, né? O corrigir é servir, o dar um feedback é servir, o orientar é servir, o corrigir rumos é servir. O que importa é o como você faz isso, tá certo? Então, eu vejo o James Hunter como alguém que vem para romper o padrão passado, tá? E vem trazer uma nova visão sobre liderança, uma visão mais humanizada, uma visão mais colaborativa, tá certo? Mas também não adianta você ser apenas servidor. A servidão, o serviço, o estar à disposição, ele é muito mais num aspecto de desenvolvimento, tá? Eu estou pronto a te servir, para te ajudar a ser melhor. Eu estou pronto para te servir, para te ajudar a tirar suas travas. Eu estou pronto para te servir, para te ajudar a minimizar as suas deficiências, as suas dificuldades. Eu estou pronto para te servir, para te ajudar a alavancar, tá certo? Então, eu vejo que a servidão, ela tem muito esse viés do eu estou a seu serviço para te ajudar a crescer. E, fazendo um paralelo com a minha profissão, quando a gente entra em batalha, o Álvaro, é um negócio interessante. Quando a gente entra em batalha, os soldados eles estão bem à frente, né, em contato com o inimigo. Atrás da linha dos soldados vem a linha dos subtenentes e sargentos. Tá? Atrás da linha dos subtenentes e sargentos vem a linha dos tenentes. E logo depois vem a dos capitães, e aí vem as dos majores e vem a dos coronéis. O que eu quero dizer para isso? Olha só, aí você vai entender o que é a servidão que o James Hunter ele fala. Quando o soldado está na frente de batalha, os sargentos estão olhando para o soldado e não para o tenente. Ele está olhando para a sua equipe, ele está olhando para a sua tropa. Por quê? Porque o olho dele está atento
procurando a qual dos soldados ou qual dos soldados precisa do seu apoio, precisa da sua orientação, precisa ser corrigido. Por quê? Porque o servir do sargento, o serviço do sargento é não permitir que a vida do soldado esteja em risco. Quando você passa para os oficiais, é a mesma coisa. Os oficiais, eu como, entre aspas, um capitão, eu não posso ficar de costa para a minha tropa olhando para o coronel, porque eu vou tomar tiro e eu não vou conseguir servir a minha tropa da mesma maneira. Então, eu sempre costumo dizer o seguinte, que existe uma hierarquia no princípio da liderança que não pode ser quebrado, tá certo? Vamos lá, colaborador trabalha para colaborador. Poxa, Medeiros, como é que é isso? Eu trabalho para que o trabalho de quem está do meu lado consiga fluir. Nós trabalhamos uns para os outros, ok? O líder trabalha para a equipe. Medeiros, como é que é isso? A missão do líder é facilitar o trabalho da equipe, tirar os impedimentos que atrapalham a equipe de performar. E a equipe trabalha para a empresa. Quando a gente quebra esse canal, esse vínculo, a gente quebra a liderança. Então, colaborador trabalha para colaborador, líder trabalha para a equipe. E é a equipe que trabalha para a empresa. Quando eu tenho isso bem focado, e isso bem enraizado dentro do meu coração, quando isso passa na minha veia, a gente não tem espaço para competição, a gente não tem espaço para puxa-saquismo, a gente não tem espaço de um ficar olhando para o superior. Por quê? Porque se nós somos da mesma hierarquia, se a gente está na frente da mesma batalha, a gente está um olhando para o outro. Para quê? Para que um consiga cobrir o outro. Se eu estou na linha de trás, eu sou responsável por você, eu não estou olhando para cima, eu estou olhando para você. Porque eu não posso deixar você falhar, porque a minha vida depende de você e a sua vida depende de mim. Tá, ok? E quando a gente traz isso para a empresa, é da mesma forma. Se você prestar atenção, o cliente e o colaborador, eles estão sempre numa batalha. Tá certo? Quando o supervisor olha para o diretor, ele deixa de olhar para quem está na frente de batalha. Quando o supervisor olha para o gestor e não olha para a sua equipe, ele deixa de olhar para quem está na frente de batalha. Quando o gestor olha para o diretor e não olha para o supervisor, ele perde a referência de orientar quem está na frente. Então, esse é o sentido da servidão que o James Hunter trouxe para nós. Que maravilha, cara. E isso a gente sente muito hoje, né, Medeiros? Essa questão de ficar somente olhando para trás e não olhando pro semelhante. E isso é uma das coisas mais importantes dentro de uma empresa, é a cultura dos feedbacks, né? Do feedback 90, 180 e 360, para que todo mundo flua. Uma coisa muito importante que você falou, assim, ó, Medeiros, até eu te perguntar... existe essa coisa a gente falou em carência de ter líderes, existe o líder nascer pronto ou ele pode durante o tempo se moldar, buscar as competências para ele ser um líder? Porque existe uma crença que você falou, né? Eu confio muito no diploma, eu confio muito no canudo, mas hoje isso deixou de ser somente uma competência para você ser um grande líder. Você acredita que o líder ele nasce pronto ou ele pode se desenvolver com o tempo, Medeiros? Pô, eu quero pedir, Álvaro, a nossa plateia que está aqui para nos ajudar. Eu queria que queria que o Jefferson, que o Caio, que eu sei que está aí, a Karina, enfim, a Sol, que está aqui, cada um deles escrevesse aí para mim o seguinte: qual é a característica que alguém precisa ter para te liderar? Ou seja, faz de conta que você está entrando numa empresa nova e você recebe um gestor como líder. Qual é a característica que esse líder precisa ter para que ele possa te liderar? Depois que o pessoal responder isso daí, eu vou responder a sua pergunta. Mas eu percebo, Álvaro, enquanto o pessoal responde, que um dos motivos que a gente tem hoje uma dificuldade muito grande de liderar é porque antigamente as coisas mudavam de uma maneira mais devagar. Então, as regras elas eram mais claras e as pessoas tinham mais firmeza e certeza naquilo que elas estavam fazendo.
como hoje a gente vive num mundo VUCA, né? Volátil, incerto, e você nunca sabe qual o que vai acontecer amanhã, tá certo? Como a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, é muito mais fácil eu segurar uma posição confiável do que eu empreender em algo que eu não estou seguro que vai acontecer, tá certo? Então é melhor eu ter um pássaro na minha mão do que eu tentar buscar dois que estão voando. E por conta disso, muitas vezes a gente deixa de empreender, né? A gente deixa de puxar a responsabilidade para nós, porque a gente tem medo, ou melhor, não vou dizer medo a palavra, talvez a gente tem receio do que vai acontecer. A gente tem receio da incerteza. E cada dia que passa, Álvaro, a liderança ela está menos voltada para procedimentos e mais voltada para pessoas. Quando, no passado, a liderança ela era muito mais voltada para procedimentos, o procedimento não reclama, o procedimento não chora, o procedimento não tem filho, o procedimento não tem problema pessoal, tá certo? Então, o que acontece? Como hoje a liderança ela tornou-se muito mais humanizada, né, é muito mais difícil você lidar com o ser humano. Então é muito mais difícil você ser líder. Por quê? Porque para você ser líder, você precisa conhecer você e precisa conhecer o outro. Então, me conhecer já é difícil. Conhecer o outro é mais difícil ainda. Então, hoje, digamos assim, a gestão da liderança, ela tem sido muito mais desafiadora. Tá certo? Então, eu vou aproveitar 3 respostas que meus amigos deram ali, a Elizabeth. Oi, Beth, tudo bem? O Caio respondeu e teve mais uma pessoa, deixa eu ver aqui, que respondeu. Que foi Maurício. O Maurício. Tá? O Maurício respondeu confiança, o Caio falou verdade nos olhos, a Elizabeth falou feedback positivo. Né? Então, quando as pessoas, uma vez, eu estava num evento em Cuiabá, numa grande empresa, numa multinacional, e a gente estava com toda a diretoria de RH da empresa reunida, né? E quando eu comecei a falar sobre liderança, um dos gestores, que ele já era mais experiente, já devia estar ali com seus 60 anos, ele me fez essa pergunta, só que ele fez de uma forma muito dura, né? Como se ele estivesse discordando de tudo que eu estava falando. E o que eu fiz naquele dia, né? Eu fiquei quieto, deixei ele falar, ele falou com bastante força, era um evento fechado, e depois que ele falou, eu trouxe ele para frente. Eu falei, só pode vir aqui na minha frente? Ele falou, pode. Eu falei aqui, pessoal, quem trabalha com, não vou falar o nome dele, né? Quem trabalha com fulano há mais de 5 anos? Aí várias pessoas, devia ter uns 50 gestores de RH na sala, vários levantaram a mão. E eu virei para eles e falei assim, olha, e nesse tempo que ele é diretor, eu queria que você dissesse para mim uma das características que você mais admira nele como líder. Aí uns foram falando responsabilidade, os outros falaram confiança, e aí falaram 10 atributos. E enquanto eles falavam os atributos, tinha um quadro branco, eu fui escrevendo todos os atributos ali. E aí com ele lá na frente, em cima do palco, eu olhei no olho dele e perguntei, né? Você nasceu responsável ou você aprendeu a ser responsável? Aí ele falou, eu aprendi a ser responsável. Eu perguntei para ele, você nasceu confiante ou confiável ou você aprendeu a ser confiável? Aí ele ficou me olhando, eu virei para ele, você nasceu assertivo ou você aprendeu a ser assertivo? Você nasceu sendo um bom ouvinte, porque o pessoal falava que ele era um cara muito bem, que ouvia as pessoas. Você nasceu sendo um bom ouvinte ou você aprendeu com a vida que era necessário você ouvir as pessoas? E ele foi falando para mim, eu aprendi. Aí eu virei para ele e falei assim, fulano, eu aprendi uma grande lição com você aqui hoje no palco, que tudo que eu preciso para ser líder, eu aprendo durante a minha jornada. Nada nasceu comigo. E se você pegar todas as respostas que a gente tem aqui, confiança, olhar nos olhos, feedback positivo, ser receptivo, ninguém nasce com isso. Eu aprendo a ser confiável, eu aprendo a dar feedback, eu aprendo a encarar as pessoas olho no olho, eu aprendo
tudo que você precisa para ser um grande líder, você pode aprender na sua caminhada. Na verdade, liderar nada mais é do que se relacionar com as pessoas. E a gente nasce muito mal educado. A gente não nasce líder. A gente nasce egoísta, a gente nasce chorão, a gente nasce com diversas características que são totalmente antagônicas ao que se espera de um líder. Mas se você quiser ser um grande líder, tudo que você precisa está aqui dentro. Tá, ok? Tudo que você precisa, você pode transformar e aprender a ser um grande líder. Porque liderar nada mais é do que viver e viver com as outras pessoas. Comandar quer dizer mandar com. Liderar quer dizer fazer com. Então, você pode aprender a fazer com. E quando a gente nasce, a gente quer tudo para nós, a gente quer tudo sozinho, a gente quer ser a estrela do cinema. E a gente aprende durante a vida que a gente é uma estrela, mas no céu existem muitas outras estrelas que precisam brilhar com a gente para que o céu fique maravilhoso e bonito. Então, tudo que você precisa para ser líder, você aprende. Gente, sabe que quando você está fazendo live, entrevistando as pessoas, eu costumo deixar um caderno aqui do lado para ir anotando, porque para mim também é sempre uma aula poder escutar esses grandes professores que a gente vem trazendo. E isso, Medeiros, tem você que é uma honra para mim, uma honra para a nossa audiência. E complementando o que você falou, a Carol Dweck, ela tem um estudo maravilhoso sobre a mentalidade das pessoas, e ela fala sobre a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Então as pessoas, nós nascemos por causa dos nossos pais, dos nossos avós, com a mentalidade fixa, de onde a gente escuta muito como esse gurizinho é inteligente, como esse gurizinho é talentoso, e a gente, durante a nossa vida, a gente acredita que a gente é talentoso, a gente acredita que é inteligente, então muitas vezes a gente não se dedica para que a gente busque essas novas competências. E uma coisa que eu já ia te perguntar, puxando esse gancho, esse gancho, o Han Charan fala que para você ser um líder inspirador, você precisa se conhecer. E o Daniel Goleman fala também que o autoconhecimento é tudo para um grande líder. E aí que eu te pergunto, Medeiros, como é que o líder pode fazer para se conhecer mais e o quão importante é ele se conhecer para ele conhecer também as emoções da sua equipe também? Bom, a grande verdade é o seguinte, cara, você só conhece o outro a partir de você, tá? Se você não se conhece, dificilmente você conhecerá o outro. Esse é o primeiro ponto. Certo? O Han Charan, ele fala muito sobre níveis de liderança, né? E ele fala muito também de você conhecer o cenário e entender em qual nível você está e aprender a fazer essa mudança de chave de um nível para outro. Já o Goleman, ele traz muito a questão da inteligência emocional, que quando você se conhece, você sabe como lidar com o outro e trazer isso daí numa relação onde existe o ganha-ganha. Quando você diz conhecer você e conhecer o outro, não é manipular. Tá? Quando você diz conhecer você e conhecer o outro, não é manipular, porque manipular só um ganha. Tá? Quando você diz que o autoconhecimento é importante, é porque você precisa entender quais são as suas necessidades. E quando você diz conhecer o outro, você precisa entender quais são as necessidades do outro. Quando você sabe quais são as suas necessidades e quais são as necessidades do outro, e você consegue ser um líder que alinha essas expectativas, tá certo? Quando você alinha essas expectativas, você ganha e ele ganha. Então, o autoconhecimento ele é vital pelo seguinte, porque quando você não sabe o que você quer ganhar, independente de que seja em qualquer relacionamento, inclusive no relacionamento familiar, quando eu não sei o que eu quero ganhar ao casar com a minha esposa, tá? A gente vai passar a vida toda procurando. Quando eu não sei o que eu quero ganhar no meu relacionamento com o meu colaborador, eu vou passar a vida toda procurando. E quando eu entendo qual é o sistema de recompensa que afeta ele, eu posso conseguir, então, fazer esse alinhamento. Tá? Então, por isso que o autoconhecimento é tão importante, porque a partir do que eu me conheço, eu consigo conhecer o outro. Medeiros, como é que eu faço para me autoconhecer? Bom, existem maneiras sofisticadas e existem maneiras simples, tá certo?
Medeiros, então vamos do simples para o sofisticado. O simples é o seguinte, você quer se conhecer? Comece a anotar as coisas que as pessoas reclamam de você. Se as pessoas reclamam que você é desorganizado, anota isso. E aí você pode começar a perceber que provavelmente você é desorganizado. Se as pessoas reclamam que você é centralizador, começa a prestar atenção naquilo que você faz. Mas, além de prestar atenção naquilo que você faz, presta atenção no porquê você centraliza. Você centraliza porque você acha que você faz melhor. Você centraliza porque você tem medo de dar errado. Você centraliza porque você tem a necessidade de dizer que foi você que fez. Quando você começa a anotar aquilo que as pessoas reclamam de você, você passa a se conhecer melhor. Tá certo? Bom, Medeiros, qual a outra dica que você me dá para eu me conhecer? Parar. Parar é a melhor coisa que você precisa fazer para se conhecer. Você precisa ter 5, 10, 15 minutos do dia você com você mesmo. Tá certo? A gente sempre diz que o cliente tem razão, né? E que a gente tem que dar toda a atenção ao cliente. Pô, eu concordo plenamente. Só que você esquece que você é o seu principal cliente. E muitas vezes você passa o dia inteiro atendendo todos os clientes e esquece do principal cliente. Por que o principal cliente, Medeiros? Porque o único que pode se sentir feliz por você é você mesmo. O único que pode trazer para você aquele sentimento de realização e de propósito cumprido é você mesmo. Então, se você não se satisfaz, se você não se entende, se você não se acessa, dificilmente você vai atender às suas expectativas, as expectativas do cliente que tem dentro de você. Aí você fala assim, Medeiros, tá, você falou das coisas simples e as sofisticadas. Bom, muitos trabalham com análise de perfil comportamental. Eu mesmo trabalho com análise de perfil comportamental. É um teste simples que você pode fazer e ele vai trazer para você. Na verdade, o nosso cérebro, Álvaro, ele tem 4 áreas, tá? Essas 4 áreas, elas trazem comportamentos muito característicos, tá? Ou você é dominante, ou seja, você é aquela pessoa que gosta de comandar e liderar tudo. Ou você é influente, você é aquela pessoa que gosta de relacionamento, tá ok? Ou você é planejador, é aquela pessoa metódica que gosta de planejar tudo antes de dar um passo, tá? Ou você é conforme. O que é o conforme? O conforme é aquela pessoa que precisa ter 100% de certeza de que vai dar certo, tudo planejar, agir. E esses 4 perfis, o nosso cérebro é dividido em quadrante e ele funciona, você desenvolve o lado do cérebro de acordo com esses perfis comportamentais. E você age e reage de acordo com esses 4 perfis, tá certo? Além disso, tem outras características do seu ser, como extroversão, introversão, que afetam o seu dia a dia, tá certo? Existem valores que são importantes para você, tipo valor político, valor econômico. Medeiros, o que é valor político? O valor político é o seguinte, às vezes vale mais a pena eu estar bem com você do que eu ganhar dinheiro numa relação com você. Isso chama-se valor político. E tem outras pessoas que vale mais a relação financeira. Então, assim, ele não se preocupa muito se você vai ficar chateado ou se eu vou ficar chateado. O que importa para ele é o quanto ele vai ganhar financeiramente nessa relação. Existe o valor social, que as pessoas não estão preocupadas nem em estar bem com as outras e nem ganhar dinheiro, mas elas se preocupam muito com o meio, com a sociedade em si. Então, você aprendendo a conhecer como você processa, né, o seu perfil, os seus valores, né, e a sua forma de interagir com o mundo, você começa a se conhecer melhor. Medeiros, e como é que faz esse teste? É muito simples, tá? O teste tem um custo, você vai responder um questionário e esse questionário vai trazer para você 40 páginas de relatórios sobre os seus traços de personalidade, tá certo? Você vai olhar e vai falar assim, meu Deus, eu não sabia que algo poderia ser tão profundo. Né? E eu vejo pessoas dizendo assim, cara, esse negócio é mágico, tá certo? É um teste que tem 98% de aprovação, é um teste que vem da década de 1920, então ele vem sendo aperfeiçoado, tá? Ele foi criado lá em 1920, ele vem sendo aperfeiçoado, e muitas pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, eles aplicam essa ferramenta. Se alguém tiver aqui, em conhecer melhor, em ter seu autoconhecimento, em atender melhor as expectativas do seu cliente interno, só me chamar
aí no particular, inbox, eu vou te responder e passo todas as informações. É só ir no meu Insta, Antônio Medeiros, oficial, e eu te darei todas as informações que necessitar. E o teste é simples, o valor também não é um valor absurdo, tá ok? Oh, que maravilha, cara. Escutar do professor Medeiros é sempre uma aula. E, gente, o autoconhecimento é tudo. Vamos lá, vamos mandar um alô para a turma aí. Gente, escrevam a cidade que vocês são, da onde vocês estão falando, para a gente ver até onde a nossa live está indo. Estou vendo minha amiga Lúcia Almeida, de Curitiba, grande Caião de São Paulo. Ah, que maravilha, cara. Sabe que o Jeff que está na live aí, Medeiros, é nosso colega de NP, viu? Ele fez um negócio de palestras em 2018. Brusque, Curitiba, Michele Araújo, e quem mais aí? Gente, acontece, o Medeiros já vai voltar, o pessoal de Pelotas, o pessoal de Cuiabá, o pessoal de Brusque, Curitiba, realmente, Caio, é sempre uma aula, o nosso grande Antônio Medeiros, e, nossa, é um cara que ajuda sempre que é preciso, sempre que é um cara muito... Eu estava falando para a nossa audiência, Medeiros, que você é um cara sempre disposto a ajudar as pessoas, né? Toda vez que pinta uma bronca, quando eu tenho uma dificuldade, eu pergunto, e aí, Medeiros, vou para a esquerda ou vou para a direita? E aí, Medeiros vai conectando a gente, isso é muito importante. Medeiros, você falou de uma coisa aí, ó, sobre autodesenvolvimento, sobre autoconhecimento, e a gente sabe que o Jim Collins fala sobre a humildade, né? Um abraço para meu amigo Bruno Krug, também um grande parceiro aqui de Santo Ângelo. No teu ver, assim, Medeiros, hoje eu estou na posição de aluno aqui, né, gente? Eu só estou fazendo as perguntas. Qual a importância da humildade para a liderança e o que seria humildade? Já que tem muitas pessoas que acham que a humildade às vezes é fraqueza, mas na verdade a humildade é uma competência gigante do líder. O que seria a humildade no teu ver? O que é a humildade para você? Cara, humildade, eu costumo dizer que é o coeficiente de humanidade, tá? Você sabe o quanto você é humano quando você sabe o quanto você é humilde. Se você não é humilde, é porque provavelmente você acha que você não é humano. E a humildade vem daquelas pessoas que são humanizadas. É a pessoa que sabe a fragilidade que é o outro. A pessoa que sabe o quanto humano ele pode ser imperfeito. Tá? O quanto a gente pode, né, se equivocar. Então, eu sempre digo o seguinte, quando alguém me pergunta, mas para você o que é humanidade? Eu falo humildade. Eu falo, humildade para mim é coeficiente de humanidade. Tá? A pessoa é tão humana quanto ela é humilde. E outra coisa, humildade é o contrário, né, de você ser da classe A, B, C ou D. Tá? Existem muitas pessoas que são das classes sociais menos abastadas e são extremamente arrogantes. E existem pessoas que são de classes muito altas e são extremamente arrogantes. Então não tem a ver com a classe social, tem a ver com o que você pensa sobre você. Tem a ver com o que você pensa sobre quem você é. Tá certo? Então, eu tive esses dias uma experiência interessante. Eu fui transferido aqui dentro de Brasília, de um lugar para o outro, e eu trabalhava com umas 20 pessoas, mais ou menos. E eu sempre morei em casa, e aqui em Brasília estou morando em apartamento. Então, a minha sala aqui do apartamento não é uma sala que dá para você receber muita gente. E eu falei assim, na época que eu estava me despedindo aqui da minha organização em Brasília, eu falei com a minha esposa, com a Denise, falei, eu queria fazer um almoço para o pessoal que trabalha comigo. E ela falou assim, poxa, beleza, vamos fazer. E eu só tenho uma mesa na sala, né? E aí eu tinha uma mesa menor na cozinha, a gente falou, não, vamos fazer o seguinte, leva a mesa para a cozinha e tal. Eu cheguei no quartel e falei com o pessoal, falei, pessoal, eu queria fazer um almoço lá em casa e tal. E as pessoas que trabalham mais próximo de mim falaram assim, coronel, mas você vai levar todo mundo? Eu falei, vou. Aí eles falaram assim, poxa, será que não é melhor a gente levar só os graduados
e aí a gente pode levar as esposas, acho que vai ficar uma coisa mais informal. Falei, não, cara, eu quero levar todo mundo. Quero levar, inclusive, o soldado recruta que entrou esse ano. Eu quero levar todo mundo. Então, assim, não vou levar as esposas e nem os familiares, porque eu queria levar realmente toda a equipe. E trouxemos toda a equipe aqui para casa. E talvez tenha sido a única oportunidade que um soldado tenha conhecer a família do coronel, de entrar na casa do coronel, de estar com a gente aqui. E depois que a Denise fez o almoço, né, a Denise mesmo que cozinhou para todo mundo, a minha esposa. Depois que a Denise fez o almoço, a gente estava na mesa para almoçar, eu perguntei se eu podia fazer uma oração. E antes da gente almoçar, um soldado do recruta levantou o braço e falou assim, pô, coronel, posso falar? Eu falei, pode. E ele começou a falar, e ele começou a chorar, e todo mundo chorou, né? E eu não tinha, assim, ele começou a dizer que quando ele entrou no quartel, ele achou que ia lá, ia ser tratado assim, assado e tal. E ele falou, poxa, eu trabalhando com o senhor nunca gritou comigo, nunca foi mal educado comigo, muitas vezes eu errei, o senhor me chamou, sentou e conversou comigo, eu nunca consegui ver a diferença, a distância tão grande. E também ele nunca faltou respeito. Então, eu acho que a questão é essa daí, entendeu? Não é porque ele é soldado que ele não é gente. Não é porque ele é soldado que ele não tem sentimentos. Não é porque ele é soldado que eu sou melhor do que ele, né? Eu tenho as mesmas dificuldades do que ele tem. Eu tenho esposa, tenho filhos, e os dele, igual o meu, passa mal. A minha esposa e eu, às vezes, temos desentendimentos, como um dos meus soldados teve um desentendimento nesse período com a esposa, e ele estava tirando muito serviço, a esposa estava achando que havia alguma coisa errada, e eu senti que ele estava triste, chamei ele e falei, camarada, o que está acontecendo? Ele falou, pô, minha esposa está achando que eu estou fazendo coisa errada, porque eu estou ficando muito tempo no quartel. Né? E eu falei, então nós vamos fazer o seguinte, você vai trazer ela para tomar café com a gente aqui. E ele trouxe ela, veio tomar café com a gente um dia lá, e a gente não falou sobre isso, mas ela conheceu a gente, ela percebeu o quanto a gente estava envolvido numa operação que estava sendo desencadeada aqui no Distrito Federal, e ela percebeu que todos estavam no mesmo barco do marido dela. E o problema, entre aspas, cessou. Então, é entender o seguinte, que o problema dele pode ser pequeno para mim, mas é grande para ele. E eu, né, posso ajudá-lo a resolver isso. Então, acho que a humildade é você entender o quanto o outro é humano quanto você. Humildade é você entender o quanto você pode, né, entender os seus problemas, ou melhor, o problema dos outros a partir do seu. Porque o dia que ele me contou isso, eu me coloquei no lugar dele. Né? E quantas vezes a Denise, né, pensou assim, poxa, será que o Medeiros realmente está indo para essa operação? Será que realmente é isso mesmo? E quantas vezes eu tive que mostrar, era isso. Né? E isso facilitou muitas vezes o nosso relacionamento, a nossa convivência. Não sei se você estava no último NAU que teve em outubro, em São Paulo, a Denise nunca tinha me acompanhado num evento grande. E ela sempre via eu viajando para um lado e para o outro. E eu disse para ela, olha, esse ano eu quero que você vá comigo num evento grande. Ela foi comigo num evento grande e depois daquele dia ela entendeu muito melhor a situação, as minhas viagens, os meus deslocamentos, a correria que às vezes eu tenho que fazer. Às vezes eu não consigo ligar durante o evento, entendeu? E às vezes ela me fala, pô, você nem ligou para mim, o dia inteiro você não conseguiu ligar para mim. Ela viu a minha correria e ela entendeu então a situação. Então acho que é isso. Humildade é o coeficiente de humanidade que você tem. Se você percebe que você é humano, que você tem defeitos, que você tem dificuldades, que você tem problemas, que você tem deficiências e que você precisa da ajuda dos outros para ser melhor, tá? Você vai entender que o outro também precisa de você para ser melhor. Gente, se você está amando essa live, não é nem gostando, né? Porque o amar é inimigo do gostar. O gostar é inimigo do amar. Gente, joga muito coraçãozinho, compartilha essa live com os teus amigos, gente. Compartilha essa live, manda por direct para todo mundo. E eu aprendi uma coisa, Medeiros, com o Ronan, que é um outro grande amigo nosso também, grande professor. O Ronan sempre fala assim, que ser humilde é você pedir ajuda quando você também não sabe sobre determinada coisa. Isso é uma das coisas que eu toda vez que eu tenho dificuldade, eu chamo alguém que eu sei que pode me dar uma luz. Normalmente o Medeiros dá uma luz, ou chamo alguém perto de mim ali que possa dar uma luz. Então, gente, uma das coisas que eu puxo para a humildade
é justamente você pedir ajuda quando você não sabe de alguma coisa, porque sozinho a gente não consegue fazer nada. Como diz aquele negócio, não é nem para ser corno você consegue ser sozinho. Então, quanto mais pessoas você tiver do teu lado para ajudar, cara, pessoas que possam colaborar para o teu crescimento, isso é muito importante. Medeiros, acho que você caiu aí, Medeiros. A gente já tinha... O Medeiros vai voltar, pessoal. Então, gente, joga muito coraçãozinho, compartilha essa live para a gente receber esse camarada assim, não tem preço, né, gente? É muito importante. Eu vou esperar o Medeiros entrar aí. Gente, só tem uma coisa... Só tem uma coisa que o Medeiros até hoje não conseguiu liderar, é a internet do Medeiros, né? Rapaz, e pior que eu já fiz de tudo, cara. Já entrei no Wi-Fi, já entrei no 4G. E eu acho que, assim, eu moro num prédio aqui em Brasília, que ele é bem antigo, as paredes são muito grossas, né? E eu já fui para todos os lugares da casa aqui e o sinal da TIM não pega tão bem. E o próprio Wi-Fi, eu estou do lado do modem, eu não sei o que acontece que não vai. Mas é bom porque é ruim, seria melhor se fosse pior, né? E liderança é justamente isso, é ultrapassar obstáculos. Não importa quantas vezes eu caio, o que importa é quantas vezes eu volto e me levanto. É isso aí, cara. Medeiros, falando em exército, o que você pode contar de experiência que você teve, já além dessa que você nos comentou do soldado que chorou? Isso é muito bacana, né? Saber que o líder não é aquele cara que fica sentado na cadeira e fica comandando, né? Ele tá lá junto com a equipe, ele tá lá junto com a turma. Então eu fico imaginando a alegria desse soldado tá na casa do comandante, almoçando com o cara acima deles, porque isso tem muito no exército, né? O respeito hierárquico. O que você pode... alguma história assim que você passou na sua vida dentro do exército, cara, que porra, cara, essa história foi dura, e essa história eu tive que ser muito líder para arquitetar, para apaziguar, para melhorar, ou para até mesmo resolver um problema de mais da tua tropa, da tua equipe lá. Alguma história que você pode contar pra gente aí? Cara, a maior... Assim, histórias tem muitas, né? Então, assim, é difícil separar uma história da outra. Às vezes, sem contexto, ela é mais complicado. Bom, eu lembro uma vez que eu estava no Pará, numa atividade muito complicada. Eu estava com uma operação interagências, né? E o Exército estava fazendo a segurança da operação, mas você tinha outros órgãos que estavam envolvidos. E era na beira da 163, né? Uma rodovia que passa dentro de uma área onde tem uma extração de garimpo muito forte, né? Tem uma estrada que se chama Transgarimpeira. O Brasil, de maneira geral, não conhece isso, né? E, bom, e a população se rebelou contra a equipe que estava fazendo a fiscalização. E a minha missão era fazer a segurança daquele pessoal. Eu tinha uns 30 homens, e eles foram para frente do local onde o órgão estava planejado, né? E começaram a criar um movimento muito forte. Tinham umas 800 pessoas, pessoal com foice, com pá, com enxada. E 2 anos anteriores tinha acontecido a mesma coisa, e eles tocaram fogo num helicóptero e numa base que tinha lá no Hugo Freitas, mora lá no Pará, e ele vai entender muito bem a situação do que eu estou falando. E aí eles estavam revoltados, e eu tinha 30 homens apenas, né? E eu desembarquei com a tropa, olhei aquela multidão e pensei, puxa, eu estou com a minha equipe armada, com fuzil é um armamento realmente potente. Eu falei, se eu desembarco com a tropa e eles vêm para cima de mim, eu tenho 2 opções, né? Se eu atiro, eu estou preso no outro dia porque houve uma chacina. Se eu corro, eu estou preso no outro dia porque vai sair lá, o oficial do Exército corre da população no Pará. E eu fiquei realmente numa sinuca de bico, né? E aí é aquele negócio que você tem minutos, segundos para raciocinar,
e decidir. E muitas vezes, é até uma das coisas do perfil comportamental que vai analisar, se você é mais intuitivo, né, do que sensitivo. E aí veio uma intuição e eu falei, vou mandar todo mundo embora. Eu mandei o caminhão voltar, fiquei sozinho lá no local, tirei meu armamento, entreguei para o meu motorista, falei para ele se afastar. E eu comecei a entrar no meio da tuba lá, do pessoal que queria botar fogo lá no material do pessoal, e tinha muitas pessoas dentro da casa, né? Se botasse fogo ia morrer umas 10 pessoas queimadas lá dentro. Eles começaram a me empurrar, e papagaio do governo, aqueles negócios, me davam soco, chute, mas ninguém me machucou. Entrei, achei o líder da situação, e talvez você não acredite que isso é Brasil, mas isso é Brasil. E eu virei para ele e falei, olha, cara, se você quiser botar fogo aqui, eu não tenho o que fazer, né? Porque eu não vou descer com 30 homens aqui e a gente vai criar um problema desse tamanho. Mas uma coisa eu te digo, nós temos duas opções. Ou você faz o que você quer fazer, põe fogo nisso aqui e sai amanhã no Jornal Nacional, mas no mesmo dia eu coloco 500, 600 homens aqui na região e você pode ter certeza que a situação vai ser muito pior. Ou então, eu peço para eles abrirem, você vai eleger 3 ou 4 pessoas e nós vamos negociar e a gente vai então resolver essa situação. E foi o que eles decidiram, né? Então a gente conseguiu reverter aquela situação, negociar, e graças a Deus não houve nem feridos de um lado e nem do outro. Então eu lembro dessa situação como algo assim que você não está escrito no manual, que isso não tem escrito em lugar nenhum, que você só aprende essas coisas na prática, né? Você só aprende na prática. Um dia desse eu estava num evento e alguém questionou alguma coisa sobre liderança, fazendo referência a uma outra pessoa, e eu disse para ele, olha, ninguém aprende a ser cirurgião pelos livros. Se você quer aprender a ser cirurgião, você precisa ter muitas horas de UTI, muitas horas de centro cirúrgico, certo? Ninguém aprende a ser líder lendo livro, ninguém aprende a ser líder se não passar por dificuldades e problemas, ninguém aprende a ser líder se não tiver obstáculos na sua frente. O Roberto Chiniachik, você conhece, nosso grande mentor e amigo, ele tem um livro que chama Problemas Oba, né? Eu costumo dizer que oportunidades não existem, tá? O que existem são problemas. E muitas vezes na nossa vida, o que aparece são problemas. Quando eles são resolvidos, eles viram oportunidades. Mas oportunidade por si só não existe, tá? Depois desse dia, no outro dia, meu chefe desceu de helicóptero na região, ele viu aquela situação toda e ele falou, Medeiros, poxa, ainda bem que você conseguiu controlar a situação. E ele me fez uma pergunta, nós vamos mandar uma equipe para o Haiti ano que vem, você quer integrar a força de paz da ONU que vai para o Haiti? Eu falei, quero. E aí abriu para mim uma oportunidade, porque eu resolvi um problema. Então eu sempre digo, o líder, ele é líder porque a empresa acredita que ele é alguém que pode resolver problema. O líder é líder porque existem problemas, porque se não existissem problemas, se não existissem dificuldades, não teria necessidade dela te pagar mais para você ser líder. Então, muitas vezes a gente se estressa, a gente se descabela por causa dos problemas, mas a vida te entrega problemas para que você possa transformá-los em oportunidade. Se hoje nós vivemos a crise, né, do corona, é porque existe no problema corona oportunidades que talvez você ainda não tinha descoberto, que você vai descobrir, e isso vai transformar você num líder melhor, num pai melhor, numa pessoa melhor. Então, às vezes, as pessoas passam a vida toda procurando oportunidades e não resolvem os problemas que estão aos seus alcances. Ou seja, se você quer oportunidades na vida, resolva os problemas nas suas mãos. Se você quer ser um líder de alta performance, resolva os problemas que caem nas suas mãos. Porque liderar é a arte de resolver problemas. Oh, que maravilha. Gente, joga muito coração para a resposta do Medeiros. É a forma da gente aplaudir, esse cara. Medeiros, eu só tenho que te agradecer a você doar o teu tempo, a você estar aqui conosco nessa manhã de sábado, cara.
largando, né? Deixando daqui a pouco ficar com a família para estar com a gente aí, cara. E obrigado de coração. Tem muitos alunos aqui do Instituto, tem uma turma grande. E a gente agradece, em nome de toda essa turma, a gente agradece imensamente por todas as lives, aprendizagem, as cacetadas que você dá na gente. Porque liderar também, gente, é confiar no outro e muitas vezes precisar dar um puxão de orelha para que o outro saia daquela zona e atinja outro patamar na vida. Medeiros, obrigado pelo carinho. Eu quero que, antes, para finalizar, que você deixe uma mensagem de Feliz Páscoa para as pessoas aí. Bom, primeira coisa que eu quero dizer, rapaz, é que milagres acontecem, né? Você vê, ó, meu cunhado entrou na live, quero mandar um abraço para ele. Um abraço, é um prazer enorme ter você aqui na live. Liderar é engajar a família também, né? Olha aí. Bom, pessoal, que você tenha uma Páscoa maravilhosa, né? A Páscoa, a gente celebra a ressurreição aí de Cristo, né? E que a cada dia a gente possa também ressurgir como profissional, que a gente possa ressurgir como pai, como marido, que a gente possa ressurgir como filho e que a cada dia a gente seja uma pessoa melhor e que Deus também possa ressurgir no seu coração, na sua vida a cada dia e que a gente possa construir um mundo melhor. E que essa dificuldade que a gente está vivendo agora da crise do corona sirva para que a gente possa esse problema e transformá-lo em oportunidade para que a gente consiga ter um mundo melhor. Um abraço, Al. Maravilha. Obrigado, Medeiros. Obrigado pelo carinho. Maravilha. Gente, obrigado pela presença de todos vocês. Sigam-me nas redes Álvaro Adamo Oficial. E hoje à tarde, às 3 horas, irei fazer uma super live com meu grande amigo Leslie Bezerra. A gente vai falar sobre missão, a gente vai falar sobre propósito, porque o líder precisa ter uma missão e um propósito e precisa ser para transformar o mundo. Gente, obrigado pelo carinho. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.